Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rosângela Patrício, sou do Rio Grande do Norte, terra maravilhosa. Sou coach life, coach business, tenho formação em direito e sou empresária no ramo de seguros há 19 anos. Adoro ajudar as pessoas, uma das minhas maiores missões. E é um dos motivos que eu estou aqui com vocês neste seminário, para poder contribuir um pouco com o meu conhecimento para ajudar vocês a terem um desenvolvimento, um comportamento em relação ao dinheiro. E hoje nós vamos trocar um pouquinho de ideias e eu vou mostrar para vocês o que está por trás do dinheiro. Na verdade, eu gosto muito de começar minhas palestras falando de um versículo bíblico que está lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 28 a 30, que diz o seguinte: Pois, qual de vós, querendo edificar uma casa, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Vocês veem que a preocupação na época de Jesus Cristo era justamente ensinar que as pessoas deveriam, se programar, se planejar antes de fazer qualquer gasto. E é isso que você vai aprender hoje comigo. E nós vamos lá. Um dos principais pontos importantes do coach financeiro é justamente ensinar como você vai se programar e entender como funcionam as regras do dinheiro e da riqueza. Como proteger o seu dinheiro, como eliminar as dívidas, como eliminar o estresse que está por trás da dívida, como aumentar a sua renda, como criar novas receitas e reprogramar algumas crenças sobre finanças e estilo. E aí a gente começa a falar o que te impede de prosperar? O que está acontecendo com você que o dinheiro vem todo mês, mas vai pelo ralo? Você não sabe para onde ele vai, você se estressa, se endivida. Só que existem alguns fatores que nos impedem de prosperar. E esses fatores são a falta de educação financeira que nós não obtivemos quando na infância e nem agora, o endividamento, a má administração financeira, você gasta mais do que você ganha, a inconsistência de uma conta reserva. Se eu perguntar quem de vocês tem uma poupança, uma reserva para algo inesperado, acontecimentos futuros, eu acredito que a maioria de vocês não tem. A compulsão por compras, os vícios e a teimosia de manter o estilo de vida perdido. Muitas vezes as pessoas têm aquele estilo de vida, perdem o emprego, mas ainda quer manter filhos numa escola particular. E isso faz com que vocês não consigam prosperar. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso para ensinar como é a ciência da riqueza. A ciência da riqueza, na verdade, ela é uma pirâmide. Que na base da pirâmide, ela está a segurança financeira. Vamos dizer, o que é uma segurança financeira? Se eu te perguntar hoje, se hoje acontecesse algo na sua vida, você sofresse um acidente, ficasse inválido ou perdesse o seu emprego, por quanto tempo você conseguiria manter as suas contas pagas em dia com o que você tem hoje? Será que você conseguiria pagar 3 meses, 6 meses, 1 ano você conseguiria com a reserva que você tem? Ou nem 1 mês? Será que se eu ficar sem a minha renda, se eu ficar demitido, eu nem 1 mês eu tenho o suficiente para honrar as minhas dívidas? E isso você acaba de comprovar uma total insegurança. Então, para muitos, eles dizem que para você ter uma segurança financeira, você tem que ter uma base, Você tem que ter uma base de reserva de pelo menos entre 6 meses a 12 meses. Ou seja, eu ganho 1.000, Eu ganho 1.000 por mês e eu deveria ter na minha poupança, numa conta reserva de alta liquidez, 12 mil reais guardado. Porque se hoje eu sofresse um acidente ou se eu ficasse
sei a minha renda, meu maior patrimônio, que é a minha renda, eu teria, por exemplo, no mês seguinte, eu ia lá na minha conta reserva de segurança financeira e tiraria R$ 1.000. No outro mês tiraria mais 1.000, no outro mais 1.000, 3.000. E aí chegaria um ponto que quando eu conseguisse recuperar ou meu emprego ou minha atividade física, eu voltaria novamente a depositar na minha conta da segurança, na minha segurança financeira. E aí no meio da pirâmide tem a independência financeira. A independência financeira é aquela que você não precisa mais trabalhar, mas o dinheiro começa a cair para você. Exemplo, se aposentar. Algumas pessoas costumam investir em aluguéis, não precisa trabalhar e o dinheiro vem mensalmente. Isso é uma independência financeira. E aí, o que você está fazendo para a sua independência? Você está investindo em alguma previdência privada? Está contribuindo com o INSS? Isso é muito importante, você pensar daqui na sua terceira idade, pensar na sua melhor idade, isso é muito importante. E aí no topo é a liberdade financeira. A liberdade financeira, quando você já escolhe o carro que quer, a casa que quer, vai para o restaurante que quer, faz suas viagens, ou seja, você já realmente se tornou uma pessoa próspera e rica, tá? E aí quais são os pilares da riqueza? Os pilares da riqueza são 3. São a renda principal, a renda extra e a renda passiva. O que é a renda principal? A renda principal é o que você hoje do seu dia a dia, do seu ganho principal, do seu salário, tá? Então você tem a sua renda principal e essa renda, ela tem que pagar as suas despesas e ainda tem que ter uma sobra de pelo menos uns 30% para você investir na sua segurança financeira, na sua independência financeira, na sua realização de sonhos. E aí, a renda principal é que tem que pagar as suas despesas. E aí nós vamos no segundo pilar, que é a renda extra, que são rendas que estão fora do seu habitual, como por exemplo, eu sou corretora de seguros, mas eu dou palestras, eu faço sessões de coaching, eu tenho outras atividades paralelas que me trazem dinheiro para o meu bolso. Isso se chama renda extra. E renda extra é para investimento. Renda extra não é para pagar conta. Renda extra a gente investe, tá? E a renda passiva já é aquela renda que fica pingando todo mês como juros. Você tem uma certa quantia de dinheiro que vai rendendo todo mês os juros e ali se torna uma renda passiva. Como um aluguel também se torna uma renda passiva se ele não fizer parte da sua renda principal, tá? E aí você vai começar a investir royalties também, tá? Da renda passiva. Então esses 3 pilares, para você realmente criar uma prosperidade financeira, você precisa basicamente ter essas 3 rendas, tá? E aí, quais são os fundamentos básicos? É gastar menos do que ganha, é investir a diferença e reinvestir o resultado. Muitas pessoas têm um certo dinheiro numa quantia no banco que tem os juros. Quando ele não retira esses juros, ele vai multiplicar, porque é os juros sobre juros. É o milagre dos juros compostos. Então, esse é justamente reinvestir o seu resultado. E aí eu falo um pouco sobre padrões de gasto, mas aí eu falo no meu treinamento, porque aqui como palestra eu vou ter que pincelar um pouco para vocês. O padrão de gasto, geralmente as pessoas elas fazem um orçamento comum. Como é que é o orçamento financeiro comum? Eu pego o valor que eu ganho, diminuo água, luz, telefone, né, supermercado, gasolina e lá dá o total negativo ou positivo. Geralmente é negativo. E aí o que eu ensino nos meus treinamentos é justamente você aprender a você fazer um orçamento financeiro planejado, que é justamente você pegar os seus valores, colocar o seu valor, colocar o seu planejamento de sonhos, seu planejamento de segurança financeira, de independência financeira e atrelar. É justamente pegar dos seus 100% que você ganha, 70% para pagamentos de despesas e 30% para investimento. Ou seja, você vai padronizar cada segmento, cada setor. Quanto eu tenho que gastar com o supermercado, quanto eu tenho que gastar com lazer, quanto eu tenho que gastar com combustível, quanto eu tenho que gastar com o filho A, o filho B, o filho C, quanto eu tenho que gastar com cachorro.
é fazer o planejamento, adequar ao seu percentual de gastos. Ganho 1.000, devo gastar em despesas 700. 300 eu vou para minha independência financeira, investir numa previdência, vou investir na minha segurança financeira, guardar uma certa quantia e vou investir nos meus sonhos. Agora, isso nos treinamentos a gente vai ensinando passo a passo, que é muito interessante. Mas uma dica importante, anota aí para vocês. Pegue um caderninho, compre um caderninho pequeno na livraria e em cada folhinha desse caderninho você vai colocar um item que você gasta, um setor. Você vai botar supermercado numa folhinha, na outra folhinha você vai colocar gasolina, na outra você vai colocar salão e vários setores que você utiliza. E cada dia do mês você vai colocar na folhinha que você gastou. Exemplo, hoje são 18. Então hoje, dia 18, eu fui no supermercado e gastei 50 reais. Eu vou na minha página do supermercado e boto dia 18, 50 reais. Aí botei 100 reais de gasolina. Vou lá na minha folhinha de gasolina, dia 18, 100 reais de gasolina. Durante 30 dias vocês vão monitorar esses seus valores. Depois de 30 dias você vai somar cada setor o quanto você gastou. Aí você vai saber que eu gastei tanto com supermercado, que eu gastei tanto com gasolina, que eu gastei tanto com farmácia. E você vai ter a sua realidade das suas finanças. Que isso é muito importante. Então o que vai acontecer? Aí você vai descobrir. Porque as pessoas se endividam porque elas não conhecem a realidade delas. Eu vou dar um exemplo de endividamento aqui. Uma pessoa que ganha aqui 4.500. Ele tem todas as despesas dele, o gasto mensal, só que ele tem um déficit de 306 reais por mês. Só que ele não percebe. O que ele faz? Ele, quando chega no final do mês, pagou todas as contas, mas aí não deu, deixou a energia para o mês seguinte, ou deixou a água, enfim, deixou alguma coisa para pagar com o salário que entra. Quando chega no final do mês, no quinto dia útil, ele já vai receber o salário de novo, não é verdade? Então ele começa a pagar e ali vai virando a bola de neve. Agora o exemplo. Se uma pessoa tem déficit de 306 reais por mês, ele é porque ele realmente não conhece as finanças dele. Então, ele no mês seguinte, ele não vai ter só 306 de atraso, de déficit. Ele vai ter 612. Agora você imagine num ano essa pessoa vezes 12, quanto ela não já tem de déficit? Ela tem 3.672 reais. Aí sabe o que acontece? Aí as pessoas vão para o CDC. Eu vou pegar um empréstimo, vou quitar tudo e aí depois eu vou ficar folgado. E aí o que acontece? Pega o empréstimo, um CDC do valor que precisa, aí acumula mais uma prestação de 200, 300, não sei. E aí o que acontece? Quita tudo. Só que essa pessoa estava com déficit de 306 reais. E acumulou mais o quê? Mais uma prestação de um empréstimo de 200. Em vez de ela ficar com 306, ela simplesmente agora está com déficit de 506 reais. E aí quanto é que num ano ela já vai estar devendo? 6.072. E aí começa o fluxo do endividamento. Isso é comportamento em relação ao dinheiro. Dinheiro é comportamento, é o relacionamento que você tem com ele. Se você tem medo, se você gosta, se você cuida bem dele, isso você tem que detectar qual é o seu relacionamento com o seu dinheiro. Se você cuida bem dele. Então, essas despesas a gente vai falando no meu treinamento passo a passo. Mas eu espero ter contribuído um pouco para você poder entender. Então, quando você chegar no 30º dia, que você fizer um monitoramento total, o que vai acontecer? Você vai conhecer sua realidade. E aí você vai descobrir de onde vem para onde vai o seu dinheiro. Então, você vai conhecer aquelas despesas fantasmas, que muitas vezes você acha que não fura o seu bolso e fura. Porque, por exemplo, uma doação que você dá no sinal de 50 centavos, R$1, R$2, no final do mês você vai perceber que ela dá 100 reais, 120 reais, um cafezinho que você não contabilize ele no final, ele vai contribuir para você ter o déficit no final, como aquele rapaz que a gente viu que estava com 306 negativos já, dentro do salário dele.
E aí você vai fazer o diagnóstico. Depois que você percebeu a sua realidade, você vai ver. Você vai pegar, vai ver onde está o desperdício, você vai ver onde tem o supérfluo e vai ver onde tem o necessário. E aí vai fazer o seguinte, no desperdício, você vai eliminar por completo. Você vai pegar o supérfluo, vai diminuir, né? Ou eliminar também, que você pode fazer isso. E o necessário você vai otimizar. Se você tem um gasto com energia, o que eu posso fazer para me economizar energia? Será que eu tenho possibilidade de diminuir em 20%, 30% minha energia? Né? De supermercado, dia de promoções, salões. O que eu posso fazer para me otimizar esses meus gastos? E aí tomar a decisão. Se você perceber que suas despesas estão maior do que a sua receita, sinal vermelho para você, cadeira elétrica, para! Você tem que rever todos o seu comportamento, seus gastos e tomar uma atitude de cortar tudo. Se seus ganhos estão iguais às suas despesas, também você está no amarelo. Pare, atenção. Você precisa rever alguns comportamentos seus em relação ao dinheiro e voltar a tomar algumas atitudes que vai fazer com que a sua receita seja maior do que as suas despesas. E aí, se você tiver com as suas receitas maior do que a sua despesa, parabéns, você está no verde. Continue assim, agora procure investir. Procure estudar um pouco sobre investimento. Poupança é só apenas para guardar dinheiro. É um investimento que, na verdade, a gente nem considera porque o retorno de juros é insuficiente, é abaixo, né, da própria inflação. Então, a gente diz assim, tem um dinheiro guardado em alta liquidez para você pegar rápido, tudo bem, mas procure conhecer mais investimento, tesouro direto, previdência privada, isso é muito importante, tá? E aí a gente vai passar para falar sobre os níveis de despesas. Como é que você vai poder fazer para cortar e eliminar isso aí? Seja, como é que eu vou fazer? Anota aí. Você vai colocar uma planilha de 4 itens, que o primeiro item você vai colocar despesas obrigatórias fixas. Na segunda, você vai colocar obrigatórias variáveis. Na terceira, não obrigatórias fixas. E na quarta, não obrigatórias variáveis. E aí você vai colocar abaixo de cada uma os itens que são de cada coluna. Exemplo, quais são suas despesas obrigatórias fixas? São aquelas despesas que todo mês é aquele valor e não tem como retirar, é obrigatório. Por exemplo, como aluguel, como financiamento da casa, como, por exemplo, condomínio. São essas despesas fixas que você tem, que não tem como, ela não altera para mais nem para menos. Você coloca na coluna. Aí você vai nas obrigatórias variáveis. É obrigatório todo mês eu ter que comprar isso. Mas eu posso diminuir, como por exemplo, supermercado, energia, combustível. Você tem, é obrigatório você ter, mas você vai oscilando e você vai conseguindo colocar, diminuir e ajustar dentro do seu orçamento. E as não obrigatórias fixas? Às vezes é uma polêmica, porque são itens que podem ser importantes para você, pode ser necessário, mas ele não é obrigatório você ter, como por exemplo, escola particular. Muitas pessoas estão endividadas, mas permanecem em querer manter a vida, né, o estilo de vida perdido, mantendo as crianças numa escola, mas você sabendo que vocês têm colégios públicos, que vai poder, num momento de dor e de um momento de muita dificuldade, conseguir equilibrar melhor suas finanças. Então é não obrigatório, como TV a cabo, como plano de saúde, como academia. Isso são despesas não obrigatórias, mas elas são fixas. Elas estão ali todo mês, aquele mesmo valorzinho. Elas, vocês podem cortar. Claro que vai de acordo com a sua importância e necessidade, tá bom? E aí as não obrigatórias variáveis. São aquelas de restaurante, salão de beleza, cursos, viagens, que você pode eliminar enquanto você está no período que não está muito legal, você pode cortar definitivamente. A primeira obrigatória fixa não tem como. A obrigatória variável você tem como diminuir. E as não obrigatórias, não obrigatórias você vai... e as não obrigatórias vocês vão cortar de acordo com o planejamento de vocês, tudo bem? E aí a gente parte para um projeto de redução para prosperidade, que você vai fazer essa pergunta para você mesma.
Em qual setor eu estou gastando muito? Este gasto é necessário? Onde eu posso cortar? Existem produtos similares no mercado mais barato? Que aí você pode trocar, né? Posto de gasolina, salão de beleza, restaurante, supermercado, tem muitas dicas importantes que vocês podem agregar no seu dia a dia, como ir para o supermercado em dias que tem promoções, salão de beleza também, sempre ir para um supermercado e levar uma lista do que vai comprar, se alimentar antes para não ir com fome, porque senão você compra muito a mais. Então, existem algumas técnicas que vocês vão encontrando no seu dia a dia, no YouTube com certeza tem algumas dicas muito legais e que vocês vão agregando para vocês, para o planejamento começar a ficar adequado nos 70% e vocês conseguirem colocar 30% para investimento e realização de sonhos de vocês. Procurar sempre investir ou consumir onde lhe dá vantagem. Por exemplo, no posto de gasolina existem vários clubes de benefícios que você pode agregar. Por que eu vou deixar de abastecer num posto que o preço é o mesmo do outro, só que esse aqui me dá um clube de benefício? Então aí tem diversos clubes de benefícios, como tem o do Ipiranga, tem o da Petrobras, e aí vocês vão analisar e pesquisar isso, tá bom? Como seguros também. Procurar fazer seguro com seu corretor de seguros e através dele você ter todos os seus produtos numa só mão, porque ele consegue baratear preço para vocês, consegue fazer uma pesquisa melhor. Isso é muito importante. Às vezes tem cliente que tem um seguro no carro com um, o seguro de vida é no outro, e às vezes ele concentrando numa só corretora, ele vai conseguir muito mais benefício de economia. E aí eu vou dar dicas para vocês de como reduzir os gastos. Primeiro, controle os seus impulsos. Reflita se realmente você necessita daquele produto que você vai comprar. Eu geralmente, quando eu vou a um shopping, quando eu não quero gastar de forma alguma, eu não levo meu cartão de crédito. Porque eu já sei que eu já estou focada só no que eu vou buscar e pronto. E outra vez, se eu estiver numa loja e eu olhei um sapato, que eu adoro um sapato, e eu ver que o sapato eu gostei e tal, e eu não tiver tanta certeza do que eu quero, eu digo, não, eu vou ali, vou resolver outras coisas e se eu decidir eu volto para buscar. Geralmente eu nunca volto. E eu vibro, yes, consegui sair sem comprar. Por que é importante? Você tem o seu planejamento, quando você fizer um planejamento seu organizado que determinar gastos para cada área, você vai ver que se você colocou para você gastar X com roupas, você não vai mais conseguir ultrapassar. Você sempre vai estar ali batendo, porque sua mente, as suas crenças e o seu comportamento em relação ao dinheiro vai te monitorar. 2. Dedique tempo para verificar os excessos de gasto dos ralos por onde seu dinheiro está indo, que é o que vocês vão fazer. 3. Não despreze os pequenos valores. Relacione todos os gastos de despesa do mês. Também vocês vão fazer, correto? Imponha limites em relação a alguns gastos controláveis, como vestuário, bares, restaurantes, por exemplo. Né? Você procure ter uma mudança definitiva de comportamento. Faça a inversão de valores. Foque e priorize nos seus investimentos ao invés de consumo. E aí o QI financeiro? Toda pessoa que tem um QI financeiro, ela trabalha protegendo o seu dinheiro, ela multiplica o seu dinheiro, ela tem o controle dos gastos em suas mãos e ela sempre procura aumentar as suas rendas. Isso é importante, sempre buscar. Eu costumo dizer que eu não perco ligação errada. Ligou para mim, foi errado, eu ainda procuro saber em que posso lhe ajudar, posso lhe servir em alguma coisa. E aí muitas vezes sai até negócios. Isso é importante. E proteger o dinheiro. Como é que protege dinheiro? Você tem um patrimônio, você tem a sua casa. Como é que se protege a sua casa? Se você, com um seguro, são seguros baratos. Meu carro, geralmente todo mundo que tem um carro sempre procura proteger o seu carro, que é o seu patrimônio. O seu carro é patrimônio, o patrimônio é seu dinheiro, certo? E procurar ter sentimento com dinheiro. O que é ter sentimento com dinheiro? É gastar com o que é importante para você. Na hora que você for gastar, você pensa, isso é importante realmente para mim? Né? Procurar sempre saber se você ganhou também o dinheiro naquele dia, para saber se você gasta. Já pensou? Por exemplo, você não ganhou nada no dia, foi lá e gastou dinheiro, foi lá e gastou
R$100, não ganhou R$1, mas gastou R$100 no dia, você está contribuindo para a sua pobreza. Então você sempre tem assim, quem trabalha pelo menos com comissão, né? Todo dia que vendeu tem, então contabiliza. Eu vendi hoje, ganhei R$300. Quanto é que eu devo gastar? No máximo 50% do que você ganhou. Se eu não ganhei nada, não gasta nada. Procura ganhar dinheiro e planejar e depois tem os seus gastos, tá certo? Procurar também ver, quando às vezes as pessoas perguntam assim, quanto você ganha? Aí eu te pergunto, quanto você ganha? Você não ganha nada, você produz o seu dinheiro, você é a sua fábrica do dinheiro. Então, quando você diz que ganha, o seu cérebro tenta logo descartar, porque nada de graça tem valor, mas o seu dinheiro tem. Você é a casa do seu tesouro, é a casa da moeda. Então, como é que está a sua casa da moeda? Ela está fazendo dinheiro? Você está com metas? Está com foco no que você quer? Sua casa do seu dinheiro é ecológico? Você procura ter economias? Você procura servir as pessoas? Ela faz o bem à sua fábrica do dinheiro? Pensa nisso. Veja como é que está a sua fábrica do dinheiro. E aí eu quero que você diga quais são os seus desejos. Anota aí no caderno quais são os seus desejos. Pega uma folha aí, 30 linhas. Eu quero 30 desejos seus. E a partir de hoje, comece a focar nos seus desejos. Coloca metas para a realização dos seus sonhos. Se for necessário aumentar suas rendas, busque renda extra, busque renda passiva. E foque. Sabe por quê? Porque 80% dos sonhos escritos, eles são realizáveis. E isso eu quero para vocês. Vocês procurarem realmente realizar os sonhos, né? Criando alguns, a gente até costuma dizer, até alguns mestres de coaching diz, criando potes, metáforas. Como será criar esses potes? Se você quer um sonho de trocar sua geladeira, cria um pote, uma poupança, uma conta que você diz, aqui vai ser a reserva da minha geladeira. Eu vou trabalhar e focar para ter uma renda extra a mais para me poder realizar e comprar. Ou eu quero trocar o meu carro, cria um pote para a compra do seu carro. E vai criando em cada conta. Eu conheço amigas minhas que ela tem, por exemplo, ela tem a conta do curso, ela tem a conta da compra do carro, ela tem a compra da casa, do apartamento. Às vezes ela tá com o carro precisando trocar, mas ela não mexe no dinheiro da casa. Isso se chama disciplina. Isso que nós precisamos ter, tá? E aí a orientação para realizações do sonho. Para realizar o seu sonho, é preciso saber exatamente quais são, quantos custam, quanto irá aguardar e quanto tempo você deseja realizar. 2. Seus sonhos têm que ser prioridade na sua vida. 3. Você precisa fazer com que seus sonhos caibam em seu orçamento. Ou buscar uma fonte de renda extra que vai proporcionar o seu resultado. 4. É importante que o valor mensal guardado seja corrigido anualmente, com o objetivo de acompanhar o aumento de padrão de vida. Que às vezes você quer realizar um sonho, o valor dele é X. Vamos botar um exemplo, 1.000. Só que você vai juntar durante 12 meses. Só que próximo ano ele já não é mais 1.000. Então você sempre procurar reajustar também a sua economia, o seu valor guardado no mês. 5. Envolva a sua família nessa etapa. É importante que todos compartilhem o seu sonho. Isso é de muita importância. É você criar um relacionamento entre você e sua família, filho, esposo ou esposa, para que eles entrem na mesma sintonia que vocês. Buscar guardar, buscar economizar, buscar realizar os sonhos. Isso é importante. E aí agora eu vou falar sobre as crenças e modelos mentais sobre o dinheiro. Sem dinheiro ou com dinheiro? Se eu dissesse a você hoje que você ganharia 100 mil reais, se você abrisse sua conta bancária e hoje tivesse 100 mil, qual seria seu sentimento? Muito bom, né? Muito de alegria, de paz, relaxado. Mas também qual o sentimento de você ter pessoas cobrando você 24 horas, e-mails, você não pode andar nas ruas? Qual é o sentimento? É um sentimento de impotência, é um sentimento de tristeza. Isso não é bom, isso é muito ruim. Mas muitas vezes nós não temos dinheiro no nosso bolso por algumas crenças implantadas na nossa infância. Quem é que não se lembra de alguns parentes ou que mesmo diz assim, menino, vá lavar as mãos que você pegou no dinheiro, o dinheiro é sujo. Rico não vai para o céu.
É impossível um honesto ficar rico, né? Dinheiro não traz felicidade. Gente, pelo amor de Deus, pessoas com crenças desse tipo limitante não conseguem prosperar. Porque se uma pessoa coloca na cabeça que o dinheiro não traz felicidade, ela nunca vai querer ter dinheiro na mão. Porque ela está embutida que se ela tiver dinheiro na mão, ela vai ser infeliz. E isso é uma crença limitante que tem que ser transformada urgentemente. E aí eu lhe pergunto, qual é a sua crença limitante? Para pensar e veja o que está te limitando que o dinheiro não permaneça contigo. Mas eu vou dizer a verdade para vocês. Dinheiro é bom e necessário. Dinheiro me dá saúde, porque através do dinheiro eu me alimento bem, eu viajo, eu descanso, eu tenho lazer, eu tenho atividades físicas, dinheiro faz amigos, faz, porque através dos relacionamentos onde você vai e anda, você conhece muitas pessoas. Então, o dinheiro você está gerando emprego, você pode viajar, você pode ter o carro dos sonhos. Então, por que o dinheiro é ruim? O dinheiro não é ruim. O dinheiro são consequências de atitudes suas. As pessoas às vezes costumam dizer o seguinte: quer saber quem é essa pessoa? Põe dinheiro na mão dela que você vai ver. Só que, na verdade, aquela pessoa, por exemplo, a pessoa que já era ruim, ela era ruim sem dinheiro. E com dinheiro ela aumentou o potencial dela e se tornou terrível. Mas eu lhe garanto que a pessoa boa com dinheiro, sem dinheiro, com dinheiro ela é melhor ainda. Ela ajuda mais as pessoas, ela é muito mais próspera. Pode ter certeza disso. O dinheiro não muda caráter nem comportamento, não. As pessoas já são assim. O dinheiro só é a consequência que ajuda o fogo, tá certo? Então, quando uma pessoa, você achou que ela pegou no gestão normal, ela já era. Ela só não tinha o potencial. Mas as boas, com mais dinheiro, elas ainda são melhores ainda. E eu tenho certeza que você, com dinheiro, vai poder ajudar muito mais pessoas. Vai poder abençoar muito mais a sua família, tá bom? E aí eu tenho um credo, que eu até é de Roberto Navarro, um dos coaches do Instituto Financeiro, que ele diz assim: tudo que eu tenho e tudo que eu conquistei foi dado por Deus, para que eu e a minha família possamos administrar e usufruir da melhor forma. E a minha função é multiplicar todo o patrimônio que me foi colocado sobre a minha responsabilidade, ensinando aos meus filhos como usufruir e multiplicá-lo. Quando deixar este mundo, nada levarei daqui, pois tudo pertence a Deus. Eu também acredito neste credo para transformar as crenças negativas. Poxa, eu não vou levar não, mas eu tenho que administrar muito bem, porque eu possa, quando eu partir, deixar para outras pessoas, para que elas continuem o meu legado. Não é verdade? E aí, meninas, nós temos as dívidas, né, que costumam dizer que os 3D, que são os fatores principais de endividamento, que é o divórcio, é o desemprego e a doença. São os 3 fatores primordiais que fazem com que as pessoas realmente se endividam muito mais rápido. Quem já passou por isso sabe, né? E aí existem as dívidas boas e as ruins. Como assim as dívidas boas? Não, as ruins é cheque especial, cartão de crédito, impostos. Mas existem algumas dívidas boas, por exemplo, você comprar uma casa financiada e essa casa ser para alugar, para investimento. Então você pegou, financiou por um valor X, mas você aluga essa casa, ganha o valor do aluguel e esse valor pagas. Enfim, ela se transforma numa dívida boa porque você está investindo, tá? E aí, quais são os fluxos de endividamento? As causas é analfabetismo financeiro, consumismo, o marketing publicitário e o crédito fácil é uma das causas. E quais são os meios? Cheque especial, cartão de crédito, crediário, crédito consignado, empréstimos, adiantamentos e antecipação de imposto de renda. E quais são os efeitos das dívidas? Problemas conjugais. 60% hoje dos divórcios está atrelado e relacionado às dívidas. As pessoas começam a endividar e começam a ter aquele problema no relacionamento, acham que não ama mais, enfim. O dinheiro, ele realmente é um percentual muito alto das dívidas em relação aos divórcios. Problemas de saúde, pessoa endividada, altamente estressada, ela tem a qualidade de vida muito baixa.
desmotivação, baixa autoestima, produtividade reduzida e atraso e faltas no trabalho. Isso são os efeitos. E aí eu te pergunto, você deseja eliminar a sua dívida? Boa parte dos devedores negativados querem eliminar e quitar suas dívidas. Sabe para quê? Para quê? Para comprar de novo, né? E aí, quais são os passos que eu te dou para sair das dívidas? O processo de eliminação das dívidas inicia pelo seu comportamento. Então, primeiro, monte seu orçamento familiar. Beleza, vocês já estão no caminho certo, não é verdade? 2, mapa de dívidas pessoais e empresariais. As pessoas que têm, principalmente empresas, costumam misturar o dinheiro. Pessoal com empresarial, as contas do empresarial paga particular, enfim, separe 2 orçamentos diferentes. Tomar decisões de pagar. Se você está devendo, você tem, porque dívida é guerra e guerra deve ser vencida. Então relacione todos os seus gastos, decida que você quer pagar, dê satisfação aos seus credores. Às vezes a satisfação vale mais do que o próprio pagamento. Às vezes tem pessoas que ficam tão sensibilizadas que às vezes tem vontade até de perdoar as dívidas, mas pela consideração que o devedor teve de se explicar, de estar lá, de dar satisfação, isso é muito importante. 4, né? 4. Qualifique suas dívidas e escolha primeiro as dívidas de maiores juros. Veja quem é que você está devendo, quais são o percentual de juros que você está pagando e aí você começa a colocar por prioridade 1, prioridade 2. Uma dica importante que eu digo, nunca negocie suas dívidas com todas as pessoas de uma vez. Por quê? Porque na hora que você está dentro do seu planejamento, que você tem R$200, e aí você vai lá para uma pessoa e diz, amiga, eu estou te devendo, mas eu só posso pagar R$10,50. Vai para outra, mais R$10,50. Mais... Enfim, no final, você começa a pagar até direitinho a todas, mas você vai acabar atrasando. Então você elimine uma dívida de cada vez. Eu estou devendo o João 1.000, então vou pegar, eu tenho disponibilidade de 200, então 5 meses. João, e deixa os outros que já estão atrasados, sem pagar. João, eu quero te pagar em 5 parcelas de 200. Tem como você aceitar? Tem. Então você paga o João, eliminou o João. Depois de João você vai para Maria. Depois de Maria vai para José. E assim sucessivamente. Isso é uma forma de você eliminar suas dívidas. E aí dívidas com cartão e cheque também deve ser eliminada, mas também você pode aguardar uma boa negociação. Muitos dos bancos, né, eles negociam e eles são bem maleáveis. Então se já está atrasado, aguarde uma oportunidade boa também de você negociar, tá certo? Elimine também todos os seus cartões de crédito, no caso se você não tem ainda o hábito nem a habilidade, apesar que o cartão de crédito traz dinheiro para o bolso da pessoa se ela souber administrar. Porque todo cartão de crédito que você passa, ele dá bônus de benefício, pode trocar por passagens aéreas, por produtos, mas muitos não conseguem administrar bem e acabam se endividando. Então, se você ainda não é educado financeiramente, cancela por um tempo seus cartões de crédito até você criar uma educação financeira e aí voltar a utilizá-lo, tá? Então, seja disciplinado, dá sempre satisfação aos seus credores, isso é muito importante, como eu já falei, né? E só volte a utilizar o crédito depois de total educação financeira. E aí, como garantir um futuro com muito dinheiro? É justamente ter educação financeira, um planejamento, ter determinação, desejo, meta, foco e excesso de dinheiro e experiência. E ter a oportunidade também, buscar sempre a oportunidade de renda extra. Veja o que você tem habilidade, né? Hoje tem aí o mercado oferece inúmeras oportunidades de marketing multinível, de vendas de produtos, entendeu? Você pode desenvolver uma habilidade pessoal, como sobrancelhas, enfim. Veja qual a sua aptidão e busque engajar e buscar a tua renda extra. E vamos lá, que mais? As regras básicas para a conquista da independência financeira é: quem conhece os próprios números é capaz de gastar menos do que ganha. Quem gasta menos do que ganha é capaz de eliminar as suas dívidas. Quem elimina as suas dívidas é capaz de guardar dinheiro.
Quem guarda dinheiro constrói sua independência financeira e pode oferecer mais conforto a seus familiares e gerar novas receitas sempre. O ciclo da independência: diagnosticar, ter a conscientização da sua realidade, planejar para buscar um equilíbrio nas suas finanças, sonhar para você ter uma motivação, poupar com perseverança. Isso é o ciclo da independência. E aí buscar sempre a sua liberdade financeira. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Você. Você quer ser um perdedor ou quer ser um vencedor? Então, se você quer ser um vencedor, você afaste de pessoas negativas e improdutivas na sua vida. Não acredite nos mentirosos, acredite em você. Imponha limite nas pessoas. Valorize suas qualidades. Tenha pensamentos positivos. Cuide de si mesma. Não deixe que as críticas alheias lhe derrubem. Aprenda com os erros. Aprenda a falar não. E seja grato sempre. Todo fracassado e perdedor tem uma desculpa e justificativa para tudo. Mas você não é um fracassado. Você é mais do que vencedor. Então procure ter uma atitude. Procure ter motivação na sua vida. Confie em si mesmo. Um pássaro, enquanto repousa em uma árvore, nunca teme que o galho se quebre. Sabe por quê? Porque a confiança dele não está no galho, e sim nas suas asas. Eu gosto muito de citar uma frase que é de Paulo Vieira, que diz: tudo que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei, porque se eu já soubesse, já teria. E é isso, amigos. A minha missão aqui é poder ajudar vocês a ter uma vida mais próspera, mais organizada, tanto na parte financeira como na parte espiritual, emocional, porque eu acredito que as pessoas prósperas, elas constroem um mundo muito melhor. E nós estamos justamente aqui para poder fazer com que este mundo seja um mundo de prosperidade na vida de cada um. Eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês. E aí, qualquer coisa, entre em contato comigo. Meu site é www.rosanjapatricio.com, né? Meu WhatsApp é 8499479748. Sou do Rio Grande do Norte. Foi um grande prazer poder contribuir um pouco com os meus conhecimentos para a sua vida. Um grande abraço e um ótimo dia para você.